Gilgame. Gilgame, também conhecido como Archer, é o servo da classe Archer de Tokyomi Tosaka na Quarta Guerra do Santo Graal de Fate Zero. Mais tarde, ele forma um novo contrato com Kirei Kotomini que dura 10 anos mais tarde para a Quinta Guerra do Santo Graal em Fate Stay Night. Seu verdadeiro nome é Gilgame, o grande meio-deus, rei meio-humano nasceu da união entre o rei de Uruk, Lugalband e deusa Rimaninson. Ele governou a cidade-estado suméria de Uruk, a cidade capital da antiga Mesopotâmia. Ele era uma final, transcendente sendo tão divino quanto a ser de 2/3 deus e 1/3 humana, e nenhum outro no mundo poderia igualar a ele. Ele era um déspota possuindo alta divindade que acreditava que ele era invencível. Ele não é apenas uma lenda, e é dito que realmente existiu e governou durante a dinastia Sumer 5.000 anos atrás. Ele era o rei dos heróis que possuía todas as coisas do mundo, cujo conto é registrado no mais antigo poema épico da humanidade, o Épico de Gilgame, que retrata Gilgame como um herói, destinado a ser rei e alcançar grandes façanhas, que é conduzido ao encontro de seu destino, enfrentando desafios junto com seu melhor amigo Enkidu. Personalidade: Gilgame difere muito da maioria dos soberanos e líderes na história da humanidade. Ele se colocou diante de sua nação e do povo, e não tinha curiosidade nem o desejo de conquistar, possivelmente porque tinha muito no começo. Ele aproveita o tempo para se divertir, dominando todo o tesouro e todo o prazer. Com convicção de tratar o bem e o mal da mesma forma, ele não precisa de outras ideologias e modos de vida quando a base absoluta é o ele próprio. Suas ações e modo de vida o deixaram em paz, então Enkidu comparou retificar sua atitude com retificação, a solidão dele. Inteligência: extremamente elevado. Criado para ser o auge de todos os seres humanos, Gilgame é um indivíduo excepcionalmente inteligente quando ele quer ser, facilmente vendo através de mentiras e discernir qualquer número de formas de Magecraft com um olhar, prever o número de armas que Shirou projetaria, instantaneamente ver através da morte falsificada de Caster, e afastando-se de saber depois que ela formou um contrato com Rin. Além disso, sua Shanagbe Muru Phantasmon Noble lhe permite ver todos os resultados possíveis, permitindo-lhe fazer sempre o movimento correto e discernir os nomes verdadeiros e os nobres fantasmas de seu oponente se ele deseja. No entanto, essa inteligência é retida pela sua incrível arrogância, como ele se recusa a ir com tudo contra a maioria dos adversários devido a crendo-se muito acima deles, restringindo ativamente o uso de Shanagbe Muru, e só liberando mais do que alguns fantasmas Noble num momento em que ele está se sentindo brincalhão ou irritada. Além disso, devido à sua posição como um rei em vez de um guerreiro, ele só tem dominado um punhado dos fantasmas Noble armazenado seu tesouro, impedindo-o de libertar seus efeitos na maioria das vezes. Aparência: Gilgame é um homem digno com cabelos dourados em pé como uma chama ardente. Seu rosto é descrito como bonito, e seus olhos, vermelhos como sangue, visivelmente não são os de um humano e emitem um brilho misterioso que faz as pessoas murcharem. Ele tem um corpo perfeito, de proporções douradas o descrito como emanando majestade que faz com que as chamas ao seu redor tenham medo de se aproximar, e sua própria alma brilha dourada. Ele normalmente usa uma armadura dourada que causa uma primeira impressão pesada naqueles que encontra. Enquanto luta com força total em Fate Hollow Ataraxia, ele ganha uma série de tatuagens vermelhas em seu corpo que normalmente não estão presentes. Ele é muitas vezes referido como o Arqueiro Dourado ou o Servo Cintilante de Ouro, e Raider geralmente o chama de Gold. Ele também é chamado de Gold Glitter, que implica, devido ao seu cabelo, armadura e alma dourada, mas o raciocínio de Rin Tosaka por trás do nome tem menos a ver com a cor de seu cabelo e mais simplesmente devido ao fato que ela acha que ele parece estar vivendo uma vida rica e luxuosa. Ele parece um estrangeiro comum para Rin e Archer, e ele não emite abertamente a impressão de um servo ou mestre devido ao seu corpo ser feito de carne após a Quarta Guerra do Santo Graal. Ele gosta de usar roupas casuais, trajes de jogo ou para afastar o tédio de estar em forma de espírito, quando não estiver em batalha, tornando-se conhecedor das últimas tendências da moda depois de viver na sociedade moderna por 10 anos. Ele colecionou uma série de roupas casuais. Fate Zero, a roupa que ele usa durante a Quarta Guerra do Santo Graal é um elegante decote em V branco com mangas 3/4 e calças com estampa de Python. Rota do Destino: durante o destino, ele usa uma jaqueta branca com gola de pele, camisa preta e calça preta. Roupa de motociclista: a roupa de motociclista usada no início do jogo e na rota Unlimited Blade Works e Avensfield é sua roupa favorita, gostando o suficiente para ignorar o grupo de Shirou quando apresentado a possibilidade das cinzas do Ensber em chamas castelo sujando-o. Pode-se dizer que a vida de Shirou vale menos para ele do que seu casaco. Ele veste essa roupa na primeira adaptação do mangá Fate Stay Night da rota Fate da rota Unlimited Blade Works.
Destino na Ataraxia Oca. Ao retornar à sua forma adulta em Ataraxia Oca, ele ostenta o que chama de roupa oficial, um artigo extremamente raro, reservado para poucos. O primeiro pensamento de Shirou ao vê-lo é chamá-lo de o pervertido de ouro, e embora Gilgame não encontre nada de errado com isso, Shirou concorda que não pode haver nada de errado com os detalhes menores, porque toda a roupa em si está errada desde o início. Quebrando a quarta parede, Gilgame o descreve como algo que era o verdadeiramente embaraçoso, portanto proibido e removido de Fate Stay Night até ser usado em Ataraxia Oco. Por ser um item único, ele diz que tem a desvantagem de permitir apenas uma pose. Forma de criança, e depois de beber sua poção da juventude, ele assume a forma de uma criança que é chamada de criança Gil. Ele tem os mesmos olhos vermelhos sangue e cabelos dourados que o fazem se destacar dos outros. Shirou é incapaz de identificá-lo de vista, e ele acha difícil acreditar que eles são a mesma pessoa, mesmo depois de serem informados. Em Fate Grand Order, o traje de Gilgame, muito parecido com o de outros servos, muda a cada ascensão. Em sua primeira ascensão, Gilgame se apresenta com a armadura dourada que ele carrega em Fate Stay Night Fate Zero, mas sem a capa vermelha na cintura. Em sua segunda ascensão, a roupa é completa com a capa vermelha na cintura, tornando-o igual em termos de aparência para a batalha em Fate Stay Nix Fate Root e Fate Zero. Em sua terceira ascensão, o cabelo de Gilgame flui para baixo ao invés de espetar para cima, e a metade superior de sua armadura foi removida, com exceção da luva direita. A remoção de sua armadura expõe as tatuagens vermelhas que ele carrega quando está com força total. Além disso, ele agora usa um colar de ouro. Nesta ascensão, em vez de ficar de mãos vazias, ele segura Ea. Com exceção das correntes do céu não serem vistas em nenhum lugar, esta forma é a mesma na aparência do código místico da mitologia de Gênesis presente em Fate Extra CCC. Na singularidade da Babilônia, Gilgame na classe do arqueiro aparece com o traje de sua terceira ascensão, mas com o cabelo espetado como geralmente acontece nas outras ascensões. Ficha de combate. Dimensionalidade em 3D 3D NA. Status existencial, um concreto abstrato. Ataque do arquipélago, tão forte quanto saber, lutou com ela e Shirou ao mesmo tempo, maior, com os portões da Babilônia. Seus tesouros mais bem classificados podem facilmente matar Berserker e repelir sua espada de machado. Barreiras quebradas do lançador como vidro, o planeta, com a utilização da EA, o infinito, se derrotou Kiara Session, e é muito acima de BB. Defesa do arquipélago planeta infinito. Velocidade, hipersonica, lutou com oponentes que usam raios como poder ofensivo, o hipersonica, maior que antes, ou mais rápido que a luz, devem ser comparável aos outros servos em seus trajes formais míticos, que viajaram 1500 anos-luz em um curto período. Força, sobre-humana. Vigor, alto. Alcance, em vários quilômetros com Gate of Babylon. Planetário e ilimitado com EA, já a arma ataca o mundo em si, por isso ela é capaz de afetar toda a dimensão com a Enuma Eli. Fraquezas físicas, fraqueza, se ele mal sabe como manejar a maioria das armas no portão de Babilônia. Como observado abaixo, a sua arrogância o torna improvável de usar Enuma Eli em sua potência máxima, a menos que ele encontre um adversário digno, como seu único amigo Enkidu. Fraquezas psicológicas, Gilgame é insuportavelmente arrogante e assim, quase sempre se segura a menos quando ele vê o seu adversário ser tão divertido. Variações, forma base é a espírito divino. Poderes e habilidades. Gilgame é o espírito heróico mais forte, portanto, a existência mais poderosa entre os servos na quarta e na quinta guerra do Santo Graal. Embora a energia de sua alma valha de centenas de milhares de almas, e levá-lo é suficiente para preencher um Graal inferior parcialmente cheio, mesmo quando faltam vários outros servos, Gilgame é tão forte fisicamente quanto Saber ou Heracles, se não mais fraco. A razão pela qual Gilgame tem vantagem sobre a maioria dos outros servos em combate é que ele é capaz de explorar suas fraquezas graças a possuir os originais de todos os Noble Phantasms. Todos os espíritos heróicos têm coisas contra as quais eram fracos na vida, seus maiores pontos fracos, e ele possui todos os nobres fantasmas já possuídos pela humanidade, incluindo aqueles que mataram cada herói. Como resultado, ele poderia ser chamado de o assassino do servo. Gilgame não exibe poder como um soldado individual, mas sim como uma guerra que nem mesmo o soldado mais forte poderia superar sozinho. Somente aqueles que são uma guerra poderão competir contra ele. Em termos do poder de fogo disponível para ele devido à versatilidade de seu armamento, pode-se dizer que ele tem a força de os 5 servos mais, uma força capaz de igualar todos os servos e mestres que defendem a cidade em Fate Ataraxia Oco, colocando-o em vantagem contra aqueles como Arquade Brunestud cuja força é baseada na habilidade de entidade única, do oponente ao invés de seu armamento.
Embora Gilgame possua uma força esmagadora, semelhante a um trapaceiro, outros servos como Enkidu, cuja força de combate é aproximadamente a mesma de Gilgame, de fato existem. Habilidades de classe. Rank Resistência Mágica, I, C, e ele não tinha nenhuma habilidade para resistir à magia durante a vida, então ele só ganha Resistência Mágica como habilidade de classe da classe Arqueiro. Ele obtém a classificação C sob Tokyomi, permitindo-lhe anular completamente a magia em 2 versos, mas ele ainda é suscetível a maior magia e rituais maiores. Ele é reduzido sob Kirei devido à sua falta de energia mágica, e permanece apenas no nível mínimo, Rank I, que fornece mitigação de dano leve contra Magecraft em vez de neutralização total. O estado de sua resistência mágica importa pouco, pois ele é capaz de neutralizar a maioria das magias com seus muitos itens que se defendem dela. Sua armadura e um escudo são capazes de repelir magias de nível A com facilidade. No geral, é muito mais provável que ele simplesmente libere uma onda furiosa de Noble Phantasms contra o Mestiços ou impedindo o rei ao tentar usar feitiços em grande escala, esmagando-os completamente sem nem mesmo dar-lhes tempo para lançar. Ação independente. Rank A Gilgame tem um alto nível de ação independente, Rank A, permitindo que ele utilize facilmente seus Noble Phantasms e permaneça no mundo sem o apoio de Tokyomi. Ele é capaz de ignorar facilmente as ordens de seu mestre, tornando possível passear sem que seu mestre saiba de seu paradeiro. A única maneira de comandá-lo é através do uso de feitiços de comando, mas sua disposição que não contém nenhum pingo de respeito por seu mestre torna utilizá-los à toa uma jogada ruim. A utilização de Noble Phantasms de grande poder requer apoio de seu mestre. Ação independente, classificação a mais após ser materializado, ele ganha a classificação a mais, diferenciando-o completamente do resto dos servos, permitindo que ele opere sem um mestre. Excedendo sua classificação anterior, o apoio do mestre é desnecessário mesmo ao liberar uma grande quantidade de poder mágico. É uma habilidade que quebra as regras e permite sua materialização contínua como servo, mesmo após a conclusão da Guerra do Santo Graal por 10 anos. Enquanto ele sempre foi capaz de operar sem levar em conta seu mestre, ganhar um corpo físico foi o que permitiu que ele permanecesse materializado após a Guerra do Santo Graal. Enquanto ele aceita a energia fornecida por Kirei de vários órfãos, ele afirma que o ato foi desnecessário em geral. Habilidades pessoais. Divindade, B, jamais, o rank ele normalmente possuiria o mais alto rank de divindade entre todos os heróis espírites devido a ser 2/3 God. Ele está em um nível superior a Heracles, o filho de Zeus que ascendeu ao panteão após a morte. A classificação é, em vez disso, diminuída de A mais para B por causa de seu ódio aos deuses, que mataram seu único companheiro, Enkidu, desencadeou o touro do céu na terra e causou muitos problemas em sua vida. Regra de Ouro, rank A ele tem a habilidade Regra de Ouro, sendo destinado a uma vida cheia de riquezas. Não mede a porcentagem de ouro no corpo, mas a chance de atrair ouro na vida. O nível de ouro fornecido pelo rank A tornará o usuário incrivelmente rico ao ponto em que o problema de dinheiro será desconhecido, permitindo que ele viva a vida de um nabô. Embora pareça não ter relação com a batalha, desempenha um grande papel em armá-lo. Reivindicando todos os tesouros do mundo como seus, ele obteve os originais de Noble Phantasms preservados em seu tesouro durante esse período. Carisma, rank A mais ele tem um nível mais alto de carisma com influência para construir um grande império em escala global. Ele é frequentemente elogiado como o maior rei, então sua habilidade de comandar e liderar grandes exércitos é excelente. Sendo um talento tão raro, mesmo com um rank B sendo suficiente para liderar uma nação, seu rank A mais faz com que não seja mais uma questão de popularidade ou habilidade, mas mais próximo de algo como feitiçaria ou maldição. Seu ego e autoconfiança certamente podem elevar o moral de qualquer exército liderado por ele a um nível extremamente alto, permitindo que eles ganhem um tremendo aumento nas habilidades. Colecionador, classificação esse é o talento ou para coletar mercadorias de alta qualidade, o mau sorte ou que atrai itens raros para a posse do servo. No entanto, como é o servo que possui esta perícia, o mestre do servo não obtém nenhum benefício desta perícia pessoal. Gilgame é um colecionador de tesouros. Ajuntar todos os tesouros da terra é seu hábito, mas também não é uma metáfora. Dentro de sua época, ele agregou, pagou e selou em sua coleção todos os frutos da civilização. Em vez de posse de itens individuais, seria mais apropriado dizer que o verdadeiro tesouro que ele aprendeu era a própria essência da engenhosidade humana. Tudo o que cai além do tesouro do rei são aquelas criações que vieram de novos conceitos ou elaborados por pós-humanos e itens derivados das civilizações de outros corpos celestes.
Características físicas sobre-humanas, intangibilidade, atemporalidade, invisibilidade, golpe fatal, usando uma versão desconhecida de Gaibolgo, resistência à manipulação temporal, petrificação, manipulação da alma, manipulação da mente, manipulação material, manipulação espacial, manipulação de probabilidade, manipulação de conceitos, resistência causal. Cura, arsenal completo, indução de efeito de status, magia, manipulação conceitual, manipulação de emoção, manipulação da eletricidade, manipulação de informação, manipulação da probabilidade, imutabilidade, voo, criação de portais e projeção de energia. Noble Phantasmon. Gate of Babylon, um Kinstre Azuri. É a chave dourada que se conecta ao capital de ouro, do tesouro do rei ou de Gilgame, em que ele se conecta o espaço da realidade para o cofre, abrindo uma porta invisível o que permite o conteúdo para passar por cima de comando do usuário. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele é capaz de pegar e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma não é muda devido às suas fileiras refletoras do conteúdo da tesouraria. Ele pode convocar itens diretamente na sua mão, puxe armas diretamente atrás dele, ou prepara numerosas armas no ar, carregado como balas. Gilgame pode enviar tão pouco quanto uma ou duas armas ou o suficiente de uma única vez que ele se torne comparável a uma torrente de água jorrando ou direcionada ao adversário. Ele vai aumentar a quantidade dependendo da situação, abrindo a portão mais amplo para refletir sua raiva ou quando forçado a se tornar mais grave. Ele pode se preparar e lançar dezenas, centenas, e até milhares, se ele a quiser. Após queimá-los, ele pode permitir-lhes para perfurar o solo depois de bater o alvo, causando uma grande quantidade de destruição com cada arma que é comparável a algo que está sendo explodido por uma explosão explosiva. Quaisquer armas ou artefatos descarregadas por Gate of Babylon retornam para o cofre depois de um período de tempo indeterminado. Porque ele não tem proficiência com qualquer uma dessas armas, Gilgame normalmente só disparar as armas como projéteis. Em vários casos, Gilgame tem removido e armas normalmente exercido por palavra de Deus, todas as armas que qualquer espírito heróico tenha retroativamente adicionado ao seu cofre, mesmo que ele não deveria tê-los. Bulvo, vê a espada mágica de Fergus MacRoys. Além disso, dadas as denominações de espiral da espada arco-íris. É um ataque de alta potência e de grande alcance que faz com que até mesmo a destruição de paisagens possível. É o protótipo de muitos magia e a espada sagrada de idades posteriores, incluindo Excalibur Galatine, e que se pensa ser a mesma espada como Caledvush da mitologia galesa, possivelmente tornando-se o protótipo da Excalibur também. Archer projeta Caladbolg II, modificado para melhorar a sua função como uma flecha. Caladbolg é a espada mágica de Fergus MacRoys. Além disso, dadas as denominações de espiral da espada arco-íris. É um ataque de alta potência e de grande alcance que faz com que até mesmo a destruição de paisagens possível. É o protótipo de muitos magia e a espada sagrada de idades posteriores, incluindo Excalibur Galatine, e que se pensa ser a mesma espada como Caledvush da mitologia galesa, possivelmente tornando-se o protótipo da Excalibur também. Archer projeta Caladbolg II, modificado para melhorar a sua função como uma flecha. Mostrando seu poder temível por cortar através dos topos das três colinas. Apesar de tal uso, seus aspectos verdadeiros quando empunhados como um Phantasmon Noble são mais acentuados para a destruição da paisagem. Seu grande ataque que quebra a terra, ele mergulha na terra e faz com que uma grande erupção em torno do inimigo. Feitiço de comando, também romanizado como os selos de comando, são três reivindicações de obediência absoluta, a cristalização de uma grande magia. Incapaz de ser normalmente controlados por seres humanos, eles estão sobrecarregados pela condição absoluta para a materialização, a autoridade do comando ortográfica esculpidas para eles no momento da convocação. Eles são marcas santas significando um status de mostrar que é um mestre, um sistema que foi criado por Zolkin Makiri após o fracasso da Primeira Guerra Santa Graal. Conhecida apenas para as três famílias fundadoras e supervisoras, o seu propósito verdadeiro é permitir que o vencedor do Graal para forçar o servo se matar para que o ritual para alcançar a raiz com todos os 7 espíritos heróicos possa ser concluída. Gilgame possui um número desconhecido sobre os que foram recolhidos na Célula Lua. Eles são a salvação de mestrado na Célula Lua na Guerra do Santo Graal. Dainsleif é uma espada demoníaca do Nibelungen. É uma espada que tem estado em 2 mitos, com ambas as versões, mostrando sua natureza assustadora. Dentro da saga Volsunga, é uma espada que era parte de Fafnir em que pertencia a um tesouro, tomada pelo clã que matou o herói norte-europeu, Sigurd. É um Phantasmon Noble amaldiçoado que contém uma poderosa maldição de reparação para ser usado em seu alvo, e também dirige o destino do seu possuidor à ruína e faz com que ele certamente morrerá. Dentro dos Skaldskaparmar,
é possuído pelo rei dinamarquês, Ogni. Ele ficou bloqueado em combate eterno com o rei de Serkland, Edin, devido à maldição da espada, que a obriga a sempre matar um homem. Uma vez elaborado, ele não permite que ele retorne à sua bainha até que seja realizado. Enquanto espadas demoníacas e santas carregam com eles tanto glória e destruição, Daisleif é dito que só trazem o último em seu mestre. Espada de Ruptura é o mais poderoso Phantasmal Noble contido no portão da Babilônia e o auge de todos aqueles utilizados por servidores. Ao contrário de todas as suas outras armas sem nome que foram capazes de ser transmitida aos outros manejadores sobre o curso da história, é uma espada única que apenas Gilgame possui, uma existência completamente original que só pode ser possuída por ele, que só é adequado para o uso de um governante e lhe faz transcendente. Ryder comenta que a natureza da espada se torna mais absurdo como ele vê o seu poder. Ele pode ser usado como uma arma de combate muito parecido com uma espada regular como mostrado no Fate Unlimited Code, e até mesmo com a sua ponta maçante, é capaz de perfurar diretamente no peito de Ryder e lentamente moer os seus órgãos vitais. Enkidu, Chains of Heaven, é o Phantasmal Noble de maior confiança de Gilgame, mais ainda do que e o maior segredo guardado no Gate of Babylon. É uma cadeia em homenagem ao seu amigo mais próximo feita para ligar os deuses para que eles não possam escapar, tornando-se uma das poucas armas antidivinas que detém o conceito de reinar sobre os deuses. A resistência e durabilidade da cadeia cresce mais forte com a meta de ter maior divindade, mas não é mais do que uma cadeia resistente a um alvo, sem divindade como saber Assassin ou Archer. Quando usado contra um humano normal como Shirou Emiya, ele sente que não tem chance de erguê-lo fora dele. Metas divinas estão completamente realizadas no local, permitindo-lhe para ligar o touro do céu o que levou 7 anos de fome em Uruk. Ele tem algum tipo de limite, como ele mesmo é capaz de dizer que a cadeia não é em Fate Unlimited Codes, é uma lança amaldiçoada com um design sinistro que foi obtido a partir escatas na Terra das Sombras por Kuchula em uma das muitas armas dentro de Gate of Babylon. Gaibol foi esculpida a partir de restos do crânio de Kuruit. Seu nome é derivado do termo para a arma de arremesso serrilhada, Geabuol-Gea, evocando uma imagem de um raio. Skatas tinha desejado para que ele a matá-la com a lança, mas ela já havia deixado de ser mortal, pelo tempo que ele recebeu dela. É uma glória dada apenas o mais dotado de guerreiros, e não foi utilizado uma vez depois que ele deixou a Terra das Sombras, até sua luta com o seu grande amigo, Ferdiad. Mais tarde, ele usou-o novamente em seu filho, Conla, quando ele estava apoiado em um canto durante a luta. A lança fica para trás, mais um lamento, em que ele só tem tirado a vida de seus entes queridos. Ele matou seu único amigo e seu filho que cresceu em uma terra distante, embora que ele foi concebido por ter matado uma mulher diante deles. Suficiente para ligar completamente a semideus Hércules reforçada por Medin Yancimente. Gaibol, Fate Unlimited Codes é uma lança amaldiçoada com um design sinistro que foi obtido a partir escatas na Terra das Sombras por Kuchula em uma das muitas armas dentro de Gate of Babylon. Gaibol foi esculpida a partir de restos do crânio de Kuruit. Seu nome é derivado do termo para a arma de arremesso serrilhada, Geabuol-Gea, evocando uma imagem de um raio. Skatas tinha desejado para que ele a matá-la com a lança, mas ela já havia deixado de ser mortal, pelo tempo que ele recebeu dela. É uma glória dada apenas o mais dotado de guerreiros, e não foi utilizado uma vez depois que ele deixou a Terra das Sombras, até sua luta com o seu grande amigo, Ferdiad. Mais tarde, ele usou-o novamente em seu filho, Conla, quando ele estava apoiado em um canto durante a luta. A lança fica para trás, mais um lamento, em que ele só tem tirado a vida de seus entes queridos. Ele matou seu único amigo e seu filho que cresceu em uma terra distante, embora que ele foi concebido por ter matado uma mulher diante deles. Ele normalmente usa armadura dourada, Skogani no Kat, materializada a partir de energia mágica muito parecida com a armadura de saber. É extremamente forte a ponto de Shirou inicialmente assumir que é seu principal Noble Phantasmon. Tem uma forte resistência mágica inata, e é durável o suficiente para bloquear Tsubame e Gaeshi numerosos golpes fortes de saber simplesmente protegendo sua cabeça com as mãos. Ele eventualmente para de brincar apesar de sua armadura não estar em perigo de ceder aos ataques dela. Shirou acredita que ela teria sido capaz de cortá-lo se ela relançasse sua enxurrada de ataques. Ele afirma que não precisa dele enquanto brinca, e que é apenas crucial para se proteger contra espíritos malignos como serpentes petrificantes por ser um equipamento anti-petrificação e touros gigantescos. Um de seus Noble Phantasms concede a Gilgame a capacidade de levitar no ar, a ponto de poder flutuar casualmente mais de 100 metros acima do oponente e permanecer perfeitamente imóvel enquanto luta com Enkidu. Ele é capaz de controlá-lo livremente, permitindo que ele desça brevemente ao chão antes de retornar rapidamente ao ar logo depois.
Embora ele normalmente não tenha aptidão para Magecraft, ele possui vários códigos místicos de grande poder que lhe permitem lançar feitiços de força considerável, como seu livro de feitiços, uma tabuleta de pedra capaz de lançar runas e inúmeros cajados mágicos capazes de usando magia da Era dos Deuses, que variam para ataques de fogo baseados em Magecraft, lançando ataques leves baseados em Magecraft e ataques de relâmpago baseados em Magecraft. Enuma Eli. O Noble Phantasmon mais poderoso de Gilgame é o Enuma Eli, um ataque realizado liberando a potência máxima de Ea. A referida saída é igual ou até maior que a de Excalibur, e pode ser aumentada ainda mais absorvendo a energia dos outros Noble Phantasms dentro do Gate of Babylon. Assim, seu poder não pode ser completamente neutralizado mesmo ao colidir com Excalibur, a menos que seja bloqueado por uma armadura de classe Antipurge ou contrabalançado por um ataque que cause dano do mesmo nível. Em sua luta final contra Sabre na Rota do Destino, quando Gilgame finalmente decidiu dar tudo de si depois de ver a determinação de Sabre, Sabre conseguiu compensar momentaneamente o poder total de Enuma Eli com Excalibur, apesar de estar tão exausta que não conseguia levantar a espada ou andar devido às suas pernas não tinham nem um décimo de sua força original. Uma vez que as voltas de Ea atingiram sua velocidade máxima, e sua luz começou a ceifar Excalibur, Saber ativou Avalon, protegendo-se completamente de seu ataque. Uma vez que Gilgame percebeu o que estava acontecendo, ele viu a morte correndo por sua espinha, pois o Ea elevado não conseguia parar de girar uma vez que estava sendo disparado, e ele não seria capaz de voltar no tempo. Nesse caso, Saber correu em direção a ele enquanto carregava Excalibur mais uma vez, disparando quando ela estava bem na frente dele, derrotando-o no processo. O papel de Gilgame na derrota de Tiamat na singularidade da Babilônia foi fundamental. Depois que Merlin transformou o Sea of Life em flores drenando seu poder e Fast Hassan não apenas cortou suas asas, mas concedeu-lhe o conceito de Omortio ao rebaixar seu Centigraph para um servo normal, Archer de Lagames ajudou o grupo de Hitsuka Fujimaru ao lidar com o golpe final com Enuma Eli, destruindo seu ponto fraco na cabeça e colapsando sua origem espiritual no processo. Shanagba e Muru. Gilgame possui uma clarividência tremendamente eficiente, assumindo a forma do Noble Phantasmon Shanagba e Muru, que lhe permite discernir verdades fortemente ocultas com um único olhar, tornando-o totalmente capaz de ler o True Name Noble Phantasms de seus oponentes e ele é capaz de para-orientar os outros com as táticas mais ideais ao divulgar seu verdadeiro nome, aumentando simultaneamente o poder de ataque e defesa de toda a sua equipe. Ele é extremamente perspicaz de Magecraft, permitindo que ele veja através da morte falsa de Caster e diga o número exato de feitiços que um mago está preparando apenas olhando para eles, como mostrado por como ele prevê sem esforço o número exato de projeções preparadas por Shirou, que ele chegou a perguntar que tipo de herói ele seria se não pudesse ver através de um mago. Ele também é capaz de avaliar com precisão as habilidades de seus oponentes. Ele nem sequer consideraria ter uma batalha de esgrima com Assassin, e enquanto ele brinca com um sabre enfraquecido em Fate, ele imediatamente se afasta dela para evitar o combate corpo a corpo durante Unlimited Blade Works depois que ela recebe um impulso no poder de seu contrato com Rin. Grão Merodashi, o grão foi exercido por Sigurd na saga Volsunga da mitologia nórdica. Originalmente era exercido, e puxou a partir do tronco de uma árvore poderosa pelo pai de Sigurd, Sigmund. Mais tarde, despedaçado do confronto contra Gungnir, foi reforjada de novo em uma lâmina demoníaca que era capaz de matar até mesmo um dragão por Sigurd. Depois disso, tornou-se conhecido como uma espada demoníaca de ambos glória e ruína. Disse ser a espada demoníaca mais forte que só pode ser igualado ao mais forte espada sagrada Excalibur, por isso possui a característica especial de o matador de dragões. A arma é dito para aparecer no Der Ring des Nibelungen, uma lenda de um cavaleiro igual ao do rei Arthur sob a aparência de Balmung, mas é em vez chamado de origem o de Balmung empunhada por Siegfried. O incidente de grão sendo extraída da árvore por Sigmund dentro dos salões do rei Volsungo é uma lenda de uma espada de seleção originário com a espada Merodashi. Grão, a espada da supremacia na árvore do norte da Europa, em si foi o modelo para Calibur, a espada na pedra, possuído pelo rei Arthur. Harpa, a foice do caçador de cobra, é uma espada divina da mitologia grega usada por Perseus para matar a Gorgon Medusa, e é uma das muitas armas dentro do Gate of Babylon. É descrito como uma espada sagrada para matar monstros com uma forma especial semelhante a uma foice, tendo o bordo de corte no interior da lâmina, embora não seja efetivamente uma excelente espada por si só. A sua verdadeira força é a sua característica de refração da longevidade, que é uma habilidade divina que anula o atributo eterno de imortais e inflige feridas que não podem ser restaurados por qualquer meio diferente de cura, de acordo com os métodos das leis naturais. É um dos 5 fantasmas Noble dadas a Perseus, os artefatos mais lendários dadas a uma única pessoa na história grega, por sua missão para matar Medusa.
Foi dada por Hermes, e uma vez que foi devolvida a ele, uma vez que a tarefa foi concluída, ele pode ser chamado de uma arma anti-medusa. Outenjekib é uma espécie de alabarda transmitida na cultura chinesa e o único tipo de alabarda de muitos para atingir o posto de Phantasmal Noble, provavelmente devido ao uso de Outenjekib por um comandante militar famoso. É uma arma de haste com muitos usos diferentes, tais como empurrar, passando, puxando, aparando, e vários outros. Alabardas chinesas têm uma ponta de lança na ponta do eixo e uma lâmina presa ao lado, e a característica distintiva de um Outenjek é uma lâmina lateral em forma única forma de lua crescente, a lua Fang. Armas com apenas um dos essas lâminas são chamados Seiryu-jeki. Disse que uma grande quantidade de habilidade é necessária para lidar com esta arma, apesar de sua versatilidade e facilidade de uso, uma vez dominá-lo permitido para que possa ser usado para servir o papel apropriado para qualquer tipo de combatente. Seu uso foi eventualmente fora do favor como diferentes dinastias subia e descia até que foi revivido durante a dinastia Song como Outenjeki. Essa arma pertenceu a Lu Bu, um servo da classe Berserker. Poção da Juventude. A Poção da Juventude é um Phantasmal Noble que retorna o usuário à sua juventude, armazenado no portão da Babilônia. Ele é mantido em um frasco pequeno, translúcido com um design brilhante e bem ornamentada feita de um material desconhecido que se assemelha a um cristal. É a erva da imortalidade que Gilgame tinha procurado após a morte de Enkidu. Buscando a imortalidade para evitar sua própria morte inevitável, procurou o sábio, Utnapishtim, em Kigal, mas aprendeu que a imortalidade do sábio foi obtido de se tornar um deus. Utnapishtim foi transformada em um meio-planta neste processo. Rejeitá-lo porque ele iria remover seus desejos como um ser humano, o sábio uma vez lhe contou sobre a raiz de uma erva que cresceu no profundo de Kigal que era o verdadeiro segredo por trás da imortalidade sem buscar a mercê dos deuses. Gilgame encontrou a erva e, pela primeira vez na vida, sentiu alegria e um sentimento de realização. Quando ele foi tomar um banho para voltar a Uruk em majestade, no entanto, esta erva foi comida por uma cobra com fome. Tendo reconhecido a erva como perdido, Gilgame finalmente chegou a uma epifania que não é mais necessário para ele procurar a imortalidade, uma vez que o que ele percebeu que a essência da humanidade mentiu na descoberta da alegria e da subsequente perda dessa alegria. Desde a poção trabalhou para reverter o bebedor de sua juventude, em vez de como um elixir da imortalidade, a serpente e seus descendentes mudam a sua pele, a fim de trazer de volta sua juventude. Como ainda era um tesouro raro que ele tinha planejado para obter mesmo antes de sua busca desesperada, ele voltou para o fundo para mantê-lo como uma maravilha exótica para decorar seu cofre. Beber o devolve para a forma de uma criança, drasticamente alterar tanto sua aparência e personalidade. Ele é usado nos casos em que ele iria precisar dele para tolerar e misturar-se na sociedade em torno dele, como a de passar 10 anos no mundo moderno após a Quarta Guerra Santo Graal. Ele também pode usá-lo em um caso em que ele vê algo como um jogo infantil como a falsa Guerra do Santo Graal. Vajra é uma arma que aparece na védica mitologia da Índia antiga. Era uma arma trabalhada por Twastar, o fabricante de instrumentos divinos, usando os ossos do sábio, Dadishi. Tornou-se o símbolo da divindade de Indra, o deus do raio, e o batedor de diamante indestrutível, Skonshu. Arma levado pelos deuses do budismo. Foi realizada em uma interpretação para ser uma manifestação de um raio de Indra, que é apoiado pelos seus enganos como um projétil de ouro e sua aparência um befitting de uma arma convencional. Vajra foi inicialmente conhecido pelo seu nome próprio de Vaya quando Indra foi introduzido pela primeira vez para a Índia como um fenômeno que se espalhou a partir dos arianos. Junto com Indra, cujo nome alterado para Taishakuten, seu símbolo divino, também teve seu nome alterado e tornou-se conhecida como Vajra após a idade de budismo como religião principal da Índia começou. Vimana, dele ultrapassa as leis da física, viajando na velocidade do pensamento, e ele pode facilmente ultrapassar um jato moderno, enquanto Gilgame simplesmente brinca. Ele tem um trono piloto, que pode ser retirado em situações de emergência, e uma coluna de controle, que não é usado devido à interferência com o funcionamento do portão da Babilônia. Anti-espírito incenso, vá ao enfrentar Avenger Gilgame Kid espalha uma cinza de prata em torno de si, formando uma névoa com um aroma peculiar, que atrai os cadáveres para ele. Armadura, uma armadura capaz até de negar petrificação, além de conseguir bloquear ataques de saber, Sarturia. Autodefensor, uma série de discos de ouro que flutua no ar para interceptar ataques que vêm dentro do alcance, capaz de ser configurado de modo a proteger um andar inteiro de um edifício. Aos 20 metros, ele envia automaticamente uma série inumerável de raios pequenos para derrubar o alvo. É possível que ataques como as flechas disparadas pelo verdadeiro Archer Hércules antes da insanidade, para deslizar através das defesas apesar da grande velocidade do raio.
Um armamento defensivo que protege contra o fenômeno refração multidimensional, capaz de parar Tsubame Gaishi como resultado. Espelho, usado para repelir Magecraft, magia ou forte sem esforço. Santo Graal, de equipamento que pode realizar desejos onipotentes, podendo ser usado apenas uma vez por objeto. Eixo, um machado com a capacidade de mudar o seu caminho depois de ter sido evitados pelo alvo, permitindo que ele se virar no ar para o alvo a uma velocidade que lhe permite acompanhar o ritmo de um jato. Golden Axé, uma das poucas armas brancas que Gilgami usa na Célula Lua, o machado de ouro é usado para cortar o adversário e bater-lhes com uma costeleta de sobrecarga pesada. Quando usado com a habilidade Clear the Storm, ele quebra o espaço com uma costeleta de fiação. Ele também usa umas semelhantes, os Golden Axé, enquanto está na classe Caster. Itens de cozinha e alimentos. Fully Automatic Cooker, de antiga Suméria, é uma máquina extremamente de alto desempenho capaz de processar ingredientes até mesmo perigosos, como carne de hidra sem problema. Ele tem um limitador, que pode ser removido para melhorar o desempenho, mas pode, potencialmente, quebrá-la. Carne de hidra, uma carne extremamente venenosa, é necessária uma licença especial para cozinhar que só Gilgami obtém. Carne que se multiplica na proporção do quanto é comido. A degustação do veneno é um Phantasmal Novel. Temperos e ervas também estão contidos no cofre. Não é uma erva que pode preparar o estômago para tal refeição, mas causa permanentes ageusias sobre o consumo. Toalha de mesa, protótipo do pano de tabela do vento do norte do folclore europeu, que irá produzir o melhor dos alimentos, uma vez que está espalhado sobre uma mesa. Vinho do rei, como alegado por Gilgami, contido em um conjunto de garrafas de vinho feitos de ouro pesado que são margem interna com pedras brilhantes. Haider, Iskandar, acredita que não poderia ser fabricado pela mão do homem, perguntando se é uma bebida dos deuses, para o qual Gilgami afirma por vanglória que os vinhos ou espadas, apenas o melhor é armazenado no meu tesouro. Cortina da noite, é mencionada como algo que poderia ser usada para combater Gavain. Apagando, e não sei se é exatamente isso, ou tampando o sol. Broca de ouro, uma das poucas armas Gilgami usa na Célula Lua, a arma dourada é usada para espetar ao adversário e danificá-las com as fiações das lâminas das espadas, bem como metralhadora e tiros de canhão. Possui um martelo maior que a espada da saber, Arturia. Lens, dele possui um anel de ouro, capaz de mostrar uma paisagem distante como um telescópio. Gilgami usa para ver Hércules, antes da insanidade, 20 km de distância. Lightning, Gilgami lança relâmpagos sem forma ou como um projétil. Levitação, Gilgami possui um tesouro que concede alguma forma de levitação. Possuído por Gilgami no portão de Babilônia em que lhe concede um meio de levitando no ar. Capaz de flutuar casualmente mais de 100 metros acima do oponente, ele exibe a capacidade de ter em uma batalha com Enkidu, enquanto permanecer no mesmo local. Ele pode controlá-lo livremente, brevemente descendente para o solo e, em seguida, voltar para o ar, logo após. Durante o Unlimited Blade Works Gilgami joga Shinji Matou de alto no ar e impede a sua descida dentro de uma fração de segundo antes que ele bata no chão. É desconhecido se isto é o mesmo Fantasma Noble. Seta Amuleto de Proteção é um amuleto modelado após eclipses solares. Ele aumenta a taxa de evasão do utente e anula automaticamente todos os projéteis classificação D e abaixo. Lascas de ouro do que os mais ataques anula, então o amuleto haverá mais após o tempo suficiente. Ele tem uma propriedade onde ele pode ser sacrificado e jogado em um inimigo para emitir a luz e o calor de um pequeno sol, a magnitude da sua potência é proporcional à dimensão remanescente do amuleto. Capa da invisibilidade do Hades é o protótipo de todos os Phantasmal Nobles que o esconde a figura. Normalmente mantidas por Gilgami sob a forma de uma faixa, tudo coberto ou envolvido por um tecido que não pode ser observada através de meios óticos e Magecraft. Usando magia ótica para bloquear todas as formas de detecção de mágica e qualquer presença de emanações mágicas do utente, é extremamente eficaz contra aqueles que dependem exclusivamente de Magecraft para detectar inimigos. Primavera Quente é um dos Phantasmal Nobles de Gilgami em Fate Kaleid Linear Prisma Ilha. Ele mostra a capacidade de estabelecer livremente no telhado de sua base na escola, também modificá-lo para caber costumes japoneses. Iria Lima é uma espada gigantesca classificado como uma construção divina. Quando iniciado a partir do portão da Babilônia, ele pode ser usado como um grande projétil, e pode cair em cima do adversário horizontalmente para esmagá-los com o seu enorme tamanho. Ela pode ser feita contra uma estrutura e utilizá-lo como uma muralha, e várias pessoas podem se engajar na batalha sobre a sua largura sem dificuldade.
Embora normalmente não consegue ser manejada, Gilgame em forma corrompida é capaz de empunhá-la junto com o protetor dos deuses, permitindo que ele para cortar facilmente através de uma floresta com um único balanço até ser parcialmente clivada pela forma Ilias Vei. Ele ainda prova ser uma arma potente, mesmo depois, e continua a ser danificado, mesmo depois de voltar à tesouraria da placa de classe e quando está a ser utilizado por Angélica. Sul-Sagana é um grande e irregular, construção divina contida no portão da Babilônia. Como a Ig-Alima, é nomeado após uma divindade em Sumério Mythology. Ele pode lançar um ataque do tipo Viga. Protetor dos deuses, véu maciço, ornamentado cúpula de escudo usado para bloquear os extremamente poderosos ataques mágicos de Kuro e Excalibur sem um arranhão. Ele é destruída por Ilha em sua formas Vei. 9 vidas, vê a versão protótipo do Nine Lives, 9 vidas, de Gilgame em seu Gate of Babylon no Fate Caleidliner Prisma Ilha. É uma arma balística enorme que utiliza um laser guiado automaticamente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!